E fãs de futebol, voltamos novamente para fazer uma rápida análise e dicas da rodada 26 do Campeonato Brasileiro de 2016. E o primeiro confronto é o clássico paulista, o derby entre Corinthians e Palmeiras, no dia 17 de setembro de 2016, às 16 horas, na Arena Corinthians, onde essas equipes já se enfrentaram duas vezes, sendo uma vitória para cada equipe e nenhum empate. Foram 2 gols marcados pelo Corinthians e 2 gols marcados pelo Palmeiras. A situação atual em que essas equipes se encontram no campeonato é o Palmeiras sendo o líder do campeonato e o Corinthians brigando para estar no G4. Então é um jogo complicado, um jogo difícil. Deixamos como dicas o meia do Corinthians. A dica quente, o meia do Corinthians é Marlone, porque ele é constante, tem feito boas pontuações nos últimos 3, 4 jogos. Então, a grande dica é Marlone. O meia do Corinthians, Rodriguinho. O atacante do Palmeiras, Gabriel Jesus. O atacante do Palmeiras, Dudu. O zagueiro do Palmeiras, Vitor Hugo. E o zagueiro Mina, Palmeiras. O próximo confronto é entre Flamengo e Figueirense no dia 18 de setembro de 2016, às 11 horas, no estádio do Pacaembu. Essas equipes nunca se enfrentaram nesse estádio, porém, o Flamengo é o segundo colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Figueirense luta na parte de baixo da tabela para não ser rebaixado. O Flamengo é o amplo favorito, provavelmente deve vencer o jogo. E deixamos como dicas o meia do Flamengo, Diego. O lateral do Flamengo, Pará. O zagueiro do Flamengo, Hever. O lateral do Flamengo, Jorge. O atacante do Flamengo, Leandro Damião. E o meia do Flamengo, Everton. São nossas dicas para esse jogo. Todas as dicas são do Flamengo. O próximo confronto é entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. É um clássico em Minas Gerais, marcado para o dia 18 de setembro de 2016, às 16 horas, no Mineirão. Essas equipes já se enfrentaram nesse estádio por 48 vezes, sendo que foram 15 vitórias do Cruzeiro e 17 do Atlético Mineiro, sendo 16 empates. 57 gols marcados pelo Cruzeiro e 61 marcados pelo Atlético Mineiro. É, portanto, um jogo equilibrado, né? O Atlético Mineiro tem uma pequena vantagem, mas é um jogo extremamente equilibrado. A realidade atual é que o Atlético Mineiro realmente luta na parte de cima da tabela pelo G4 e o Cruzeiro luta para não ser rebaixado. É um jogo difícil para fazer análise, mas deixamos como dicas. O atacante do Cruzeiro, Rafael Sobis, que tem sido regular no campeonato, negativou apenas uma ou duas vezes no campeonato, tem mantido uma pontuação positiva. O atacante do Cruzeiro, Ábila, que tem feito muitos gols no curso do campeonato. O meia do Cruzeiro, Arrascaeta, é um grande jogador, talvez um dos melhores meias do campeonato. E do lado do Atlético Mineiro, Robinho e Fred, a dupla de ataque do Atlético Mineiro. Robinho, né, que inclusive foi poupado na rodada anterior para poder jogar esse clássico. Então Robinho é uma dica quente. Passamos para o próximo jogo entre o Sport e o Coritiba. Está marcado para o dia 18 de setembro de 2016, às 16 horas, na Ilha do Retiro. As equipes já se enfrentaram por 12 oportunidades, sendo que foram 8 vitórias do Sport, nenhuma do Coritiba, 4 empates. Foram 18 gols marcados pelo Sport e 8 gols marcados pelo Coritiba. Portanto, o Sport tem amplo favoritismo. Venceu venceu 8 partidas e empatou 4. Ou seja, o Coritiba nunca venceu. Então o Sport realmente é favorito e deve vencer o jogo. Deixamos como dicas o meia do Sport, Diego Souza, e o atacante do Sport, Rogério. O próximo confronto é entre a Chapecoense e a Ponte Preta, que ocorrerá no dia 18 de setembro de 2016, às 16 horas, na Arena Condá. As equipes se enfrentaram uma única vez e foi um empate por 0-0. Deixamos apenas como dicas
atacante da Chapecoense, Kempis. O próximo confronto é entre Santos e Santa Cruz. Previsto para o dia 18 de setembro de 2016, às 18 horas e 30 minutos, no estádio do Pacaembu. Essas equipes já se enfrentaram por lá 2 vezes. Foi uma vitória do Santos, nenhuma do Santa Cruz e um empate. 3 gols marcados pelo Santa Cruz e 1 pelo Santa Cruz. É um jogo em que o Santos tem uma equipe muito qualificada, luta para estar entre os primeiros colocados. O Santa Cruz, ao contrário, luta para tentar sair da zona de rebaixamento. O Santos, portanto, é amplo favorito para vencer o jogo. Nesse sentido, deixamos como dicas o atacante do Santos, Ricardo Oliveira, o zagueiro do Santos, Gustavo Henrique, o lateral do Santos, Vitor Ferraz, o meia do Santos, Vitor Bueno, o goleiro do Santos, Vanderlei, o técnico Dorival Júnior. Quem quiser ainda colocar jogador do Santa Cruz, recomendo o atacante Keno. Próximo confronto entre Atlético Paranaense e São Paulo. O jogo é na Arena da Baixada, no dia 18 de setembro de 2016, domingo às 16 horas. Essas equipes por lá se enfrentaram por 14 vezes, sendo que foram 10 vitórias do Atlético Paranaense e nenhuma do São Paulo. Foram 4 empates e foram 26 gols marcados pelo Atlético Paranaense e 13 gols marcados pelo São Paulo. O Atlético Paranaense, portanto, é favorito, é amplo favorito, não só pelo histórico, mas também pela realidade atual. Pois, como mandante, é difícil o Atlético Paranaense perder jogo. Durante o curso do campeonato, eu me lembro de o Atlético Paranaense ter perdido um jogo exatamente contra o Corinthians. Não, exatamente contra o Palmeiras. Então, é um jogo que o Atlético Paranaense deve vencer e vencer tranquilo. Deixamos como dicas os zagueiros Thiago Heleno e Paulo André, zagueiro do Atlético Paranaense. O técnico do Atlético Paranaense é Paulo Autuori. O atacante do Atlético Paranaense, Pablo. E o atacante do Atlético Paranaense, André Lima. O próximo confronto é entre Grêmio e Fluminense. No dia 18 de setembro de 2016, na Arena do Grêmio, as equipes se enfrentaram 3 vezes. Foram 3 vitórias do Grêmio, nenhum do Fluminense, nenhum empate, 4 gols marcados pelo Grêmio, nenhum do Fluminense. Portanto, o Grêmio é amplo favorito. E nesse sentido, deixamos como dicas Gustavo Scarpa, meio do Fluminense. O único que vamos deixar aqui como dica do Fluminense, e os demais todos do Grêmio. O zagueiro Jeromel, o lateral Edilson, o goleiro Marcelo Groy e o atacante Luan. Próximo confronto entre América Mineiro e Internacional no Independência, no dia 19 de setembro de 2016, às 20 horas. Essas equipes já se enfrentaram por lá 2 vezes. Foram 2 vitórias do Internacional e nenhuma do América Mineiro, nenhum empate. Foram 3 gols marcados pelo Internacional e 1 pelo América Mineiro. Deixamos como dicas o meia do América Mineiro, Osman. E pelo lado do Internacional, que é favorito para esse jogo, apesar do jogo ser na casa do América Mineiro, no mando de campo do América Mineiro, deixamos aí Ailon Serras e Valdívia, atacante e meias do Internacional. Próximo confronto é entre Vitória e Ponte Preta, no dia 18 de setembro de 2016, às 18 horas e 30 minutos, no Barradão, onde essas equipes já se enfrentaram 5 vezes e foram 2 vitórias para a Ponte Preta, 1 vitória para o Vitória, 2 empates, 6 gols marcados pelo Vitória, 8 gols marcados pela Ponte Preta. Portanto, no Barradão, a Ponte Preta leva uma certa vantagem. E, de fato, a Ponte Preta vive numa situação melhor no campeonato, luta lá pelas primeiras colocações, pelo G4. O Vitória luta para não ser rebaixado, não tem um retrospecto positivo no campeonato. E, nesse sentido, deixamos como dicas, apesar disso, o lateral do Vitória, Diego Renan. Um grande lateral, que tem feito bons jogos, tem prestado assistência, tem feito gols. O atacante do Vitória, Marinho, que chuta muito ao gol, chuta demais, em excesso, acaba fazendo muitos pontos para o Cartola por chutar muito ao gol. Então temos ainda o atacante do Vitória, Zé Eduardo, que tem feito gols recentemente. E por fim o técnico do Vitória, Argel Fuchs.
Espero que os senhores tenham gostado dessas dicas e que possam ser úteis para que sejam formadas suas equipes, para a escalação de suas equipes. Peço por favor que cliquem em curtir se vocês gostaram. Se vocês não se inscreveram no canal Juntos Somos Mitos, clique em inscrever-se e dessa forma poderemos continuar a fazer novos vídeos, novas dicas, fazer formações de time e continuar no curso do campeonato ajudando e auxiliando aqui toda a equipe. Muito obrigado e nos vemos na próxima.